noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura. Trazendo nesta noite como entrevistado o governador do estado de São Paulo, Franco Montoro. Para entrevistar o governador Franco Montoro, estão aqui como nossos convidados os jornalistas Rui Lopes, da Empresa Brasileira de Notícias, Boris Casoy, do jornal A Folha de São Paulo, Alex Solnick, da revista Senhor, Ricardo Cocho, do Jornal do Brasil, Jorge Skostegui, da revista Isto É, Marco Antônio Coelho, do Jornal do Brasil, Ione Cirilo, da TV Cultura, Edson Mota, do Jornal Estado de São Paulo. Nós estamos também esperando a presença do jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo do Rio de Janeiro, que teve um problema no aeroporto, está vindo para cá, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. E também lembrando ao telespectador que está em casa esta noite, quem quiser fazer qualquer pergunta ao governador Franco Montoro, pode chamar pelo telefone 252-6525. 252-6525. A Ângela, a Isa e a Desirê atendem o telefonema de quem está em casa e transmitem a pergunta para mim, que faço a pergunta ao governador, identificando, por favor, o nome de quem faz a pergunta ao governador. Governador, vamos começar o nosso Roda Viva de hoje falando um pouquinho de energia. O senhor é favorável à disseminação ainda maior do uso da energia nuclear em São Paulo? O senhor acha que deve-se investir nisso? Deve-se construir novas usinas nucleares no nosso estado? Nem no estado, nem no Brasil. Eu acho que está havendo um erro histórico. A energia atômica, ela está tendo aplicação, mas tem riscos e está num processo de transformações. Daqui a 20 anos, talvez, nós tenhamos uma tecnologia adequada sem os riscos que atualmente existem. E o Brasil não tem razão para entrar nesta batalha construindo 9, 10 usinas atômicas por um processo que ainda não provou. O processo do Jacques Nosley, que é adotado no Brasil, é um projeto experimental. Ele foi aprovado em escala de laboratório. O processo utilizado na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, não pôde vir para o Brasil porque a Holanda não concordou. Então nós vamos fazer uma experiência e estamos gastando nesse programa nuclear uma importância aproximada de 40 bilhões de dólares, quase metade da nossa dívida externa. Além dos riscos, Chernobyl está aí, o lixo atômico, para onde vai? Onde vamos colocar o resíduo atômico? Eu tenho dezenas de sentenças de tribunais da Europa, da Alemanha e de outros países, onde o tribunal não permitiu a construção da usina porque ainda não está assegurada a destinação do resíduo. De modo que não há razão para essa precipitação. E eu aproveito a pergunta porque eu acabo de receber uma informação que me parece contrastar e mostrar um caminho diferente. Em lugar dessas coisas grandiosas, o maior plano nuclear, 9 usinas atômicas, etc., a Nuclep, não sei se conhecem a Nuclep, eu fui visitar, é um monstro, é uma coisa monumental. Em lugar nenhum do mundo existe uma coisa como aquela para produzir equipamentos. São bilhões, como se fôssemos um país riquíssimo. Nós somos um país pobre. Precisamos de energia? Precisamos. Mas há formas de obter. Há energias alternativas, como o gás. Em São Paulo, por exemplo, nós providenciamos desde o início, temos hoje uma companhia de gás que está se preparando para o fornecimento de energia a partir do gás. Na Europa, em média, os países aplicam 20%, ou têm 20% da sua energia fornecida pelo gás natural, que não é poluidor, mais barato. O Brasil tem condições desse sentido. Mas há uma forma mais simples, mais modesta, e que nós precisamos utilizar. É o da economia da energia. São Paulo fez um esforço muito grande. Estabeleceu como meta, para evitar o risco do racionamento, que se fizesse economia de energia. Estabelecemos como meta 540 megawatts. Eu acabo de receber, desses dias, a informação. Ultrapassamos esse limite. 570 megawatts de economia na indústria, no comércio e nas residências. Com a campanha que se fez, economia, energia, apague a luz, etc. Você sabe o que significa 570 megawatts? Significa energia de Angra 1. Quer dizer, com economia, nós oferecemos ao Brasil energia de uma
usina atômica. Este é o caminho. E vamos continuar. Eu quero aproveitar o programa para agradecer à população de São Paulo, à nossa indústria, ao comércio, à cooperação. Nós dependemos de nós mesmos. É preciso democratizar o esforço do desenvolvimento. Cada um fazendo a sua parte positiva é que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. Governador, e deixar de lado os sonhos fantásticos e faraônicos dos grandes empreendimentos tipo usina atômica ou tipo Paulo e Pedro. Quando eu lhe fiz a primeira pergunta sobre energia, o Boris agitou ali e disse que tem uma pergunta a fazer no mesmo sentido. Vamos ver qual é a pergunta do Boris. Governador, eu vou ler para o senhor um recorte de um discurso seu proferido em 1975, quando o senador Virgílio Távora, em nome da maioria, apresentava o projeto nuclear do presidente Geisel. E o senhor, então, se manifestava como líder do MDB, do então MDB no Senado. São suas as palavras. E são do jornal Estado de São Paulo e não da Folha de São Paulo, que é o jornal que represento. Portanto, não há suspeita nenhuma. Neste momento, em resposta à comunicação histórica que nos é feita pelo senador Virgílio Távora, em nome da maioria, vimos trazer a nossa palavra sobre este acordo que irá trazer-nos mais uma contribuição para o esclarecimento e a conscientização do povo brasileiro sobre a importância transcendental deste acordo que marca uma página de honra na história política do Brasil. O MDB se associa às manifestações de júbilo pela assinatura do acordo para o desenvolvimento de nossa política nuclear. Este acordo representa o esforço de inúmeros setores de nossa vida pública. Foi realçada aqui a atuação central do presidente da República, cuja firmeza assegurou ao Brasil a assinatura deste trabalho de significação histórica. Me parece que em 1975, governador, não era essa a sua posição de condenação que o senhor tem hoje das usinas nucleares. Você, me permite a resposta, está cometendo o erro do Maluf, confundindo José Germano com gênero humano. Não há confusão. Deixa eu responder, você fez a pergunta. Por favor. Você está confundindo o tratado nuclear com o programa nuclear. O tratado foi recebido com unanimidade. O seu jornal publicou editoriais elogiando e todos nós elogiamos. A mudança é a seguinte, vamos fazer um pouco de retrospecto histórico e ficar com os pés na realidade. O Brasil construiu o Angra 1 de que forma? Com tecnologia importada. Veio tipo caixa negra, caixa preta. Ninguém sabia o que havia lá dentro. Então houve uma manifestação da comunidade científica e de todo o Brasil exigindo, não se pode, é claro que nós não podemos ficar alheios à tecnologia nuclear, precisamos conhecê-la, mas não, e para isso não podemos importar tecnologia dentro de uma caixa preta como foi Angra 1. Uma empresa norte-americana ganhou a concorrência e trouxe, e nós não podemos saber o que há lá dentro. Então pleiteou-se que nós entrássemos na procura da tecnologia nuclear. E foi isso que se fez. Com a resistência dos Estados Unidos, fez-se um acordo nuclear para transferência de tecnologia. Com base nesse acordo é que se fez depois um programa nuclear. E todo o Congresso, o MDB à frente dele, foi contra o programa das 9 usinas. Foi o que eu disse. Eu estou absolutamente coerente. Então, o senhor ignorante foi aquele candidato a governador que usou dessa frase e você caiu na esparrela e repetiu uma coisa dele. Confundiu José Germano com gênero humano. Não, governador. Estou absolutamente coerente e defendendo os interesses de São Paulo e do Brasil. Eu queria ouvir da sua voz. O senhor continua apoiando o programa de transferência de tecnologia alemã para o Brasil? Mas é claro, todo mundo. É isso que eu gostaria de ouvir. Todo mundo a favor de uma elaboração de tecnologia nossa. E não um programa nuclear com construção... que finalidade essa tecnologia, governador? Para fins pacíficos, meu amigo. Para fins pacíficos, para a agricultura, para a saúde. Eu fui ainda recentemente ao Hospital das Clínicas, fazer mais algumas inaugurações de obras que estão renovando aquele hospital, que transformando o hospital que estava abandonado, ele com um atraso tecnológico extraordinário. E nós vemos a aplicação da energia nuclear no tratamento do câncer, a radioatividade, na indústria. As aplicações nucleares para fim pacífico representam uma grande perspectiva e o Brasil não pode ficar alheio a isso. Então, para a geração agora, de energia elétrica, construir 9 usinas nucleares, fazer o que fez o ex-governador, de fazer um apelo para que São Paulo tivesse usinas atômicas aqui, na Jureia, em Guape, Cananéia, isso era um absurdo. Todas essas, a construção da Nuclep, a que eu me referi, eu fui à Nuclep com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que quando se começou a fazer aquele programa estratosférico,
Aí nós começamos a protestar. Isto é o mal da ditadura. São as grandes obras, em lugar das obras simples, pequenas, fizeram um grande programa nuclear. Eu fui visitar, mas aí como parlamentar e membro da comissão, o físico José Goldenberg, que era presidente da Sociedade Brasileira de Física e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, não tinha conhecimento. Ele só foi conhecer aquilo porque foi como nosso assessor da comissão parlamentar. Essa Nuclep é equipamentos pesados. É um monumento. Ele tem trilho, tem locomotiva e trilhos, um trem em cima para transportar peças de um lugar para outro. É uma coisa monumental. Todos nós impressionados. Eu até com uma certa malícia fiz uma pergunta. Eu disse, mas isso é algum país do mundo que tem isso? E o diretor encheu o peito e disse, não, lugar nenhum. Nem Alemanha, nem Estados Unidos tem isso. Ora, nós não tínhamos nenhuma usina atômica, não tínhamos nada a esse respeito, e já temos uma Nuclep, que custou bilhões. Esse programa é que representa aquilo que é preciso voltar atrás com urgência. As usinas atômicas de São Paulo já estão excluídas. Essas não serão feitas. A dúvida hoje é se vai construir usina 2 e usina 3. E ainda hoje, na manhã, no programa Bom Dia Brasil, o presidente da Nuclebras protestava pelo fato de não receber recursos que ele esperava para a construção de Angra 2. Ele acha que até Angra 2 poderá ser paralisado. Eu acho que não há mal nenhum. Eu acho que ainda é preciso renegociar esta matéria. Temos compromissos que foram firmados, transferir para outros setores e trabalhar em marcha lenta. De acordo com o que eu disse, daqui a pouco vai se descobrir a tecnologia mais adequada, onde estarão os menores riscos. Nós não temos razão para fazer e nos comprometemos, como nos comprometemos através desses acordos, a construção de 9 usinas atômicas. Governador, antes de passar a pergunta ao próximo jornalista presente aqui no nosso estúdio, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta de um candidato ao governo de São Paulo. Nós gravamos pergunta com cinco candidatos. O primeiro que eu gostaria que o senhor respondesse é Teotônio Simões, do Partido Humanista. Por favor. Cidadão Franco Montoro, o Partido Humanista coloca desde o início a sua posição a favor de 2 turnos e a favor de que se discuta principalmente a Constituinte. E que todos os partidos tenham tempo na televisão com a proibição de venda desse tempo. Não lhe dói a consciência, governador Franco Montoro, que o seu partido tenha contribuído para que isso não ocorresse e continuar a falar em democracia? Bom, é preciso desfazer os equívocos. O partido lutou pelos 2 turnos. Eu acho que foi um erro histórico não terem introduzido os 2 turnos, já na eleição de prefeito e na eleição de governadores agora, porque é texto da Constituição brasileira, hoje, o princípio dos 2 turnos para a eleição para a presidência da República. Quando se discutiu a emenda, a maioria, a quase totalidade do partido votou nesse sentido. Das diferenças a que me referi há pouco, uma delas foi essa. Um grupo de uns 4 ou 5 parlamentares votou contra e impediu que se chegasse àquele quórum exigido pela Constituição. A culpa não foi do partido, foi de alguns membros do seu partido. E eu tenho certeza que em todos os partidos há pessoas, há divergências, de modo que eu fiquei expressamente com a tese contrária, inclusive com a tese de que nós devíamos assegurar a todos os partidos um tempo mínimo na televisão. É evidente que não um tempo igual, porque um partido que tem 200 parlamentares e tem o apoio de uma imensa maioria da população, e um outro que tem 100 pessoas que se uniram para fundá-lo, os 2 devem ter o direito de manifestação, mas o espaço dedicado a um deve ser, e isso é de justiça distributiva, proporcional à sua representação. O que significa? Proporcional ao apoio que o povo deu àquele movimento, mas assegurado a todos esse mínimo. Estou de acordo com o seu ponto de vista. Governador, por favor, a próxima pergunta é do jornalista Edson Mota, do jornal Estado de São Paulo. Governador, eu quero voltar aqui à questão do José Germano com gênero humano, porque me parece que essa é uma questão muito de gênero humano e gênero político. O senhor criticava muito o seu antecessor, Paulo Maluf, porque se utilizava do palácio para aquelas condecorações, medalhas, etc.
E nesses últimos tempos de campanha eleitoral, o Palácio já foi utilizado mais de uma vez, pelo menos 3 ou 4 vezes, que nós publicamos no Estadão, com uma finalidade tipicamente política. Eram reuniões de prefeitos, onde se discursavam, haviam discursos favoráveis ao Quércia e etc. E, além disso, também fotografamos e denunciamos a utilização de carros oficiais na campanha do Quércia. Como é que você explica isso? Isso é José Germano ou é gênero humano? É, mais uma vez, confusão. E mais do que isso, eu aproveito a oportunidade para dizer que a reportagem do Estado de São Paulo e os editoriais publicados sobre a última reunião que tivemos a respeito do congelamento em que foram convidados os prefeitos, houve um artigo de fundo editorial dizendo que aquilo tinha sido uma reunião de propaganda do senhor Orestes Quércia. A notícia é falsa, é mentirosa. Foram convidados todos os prefeitos, inclusive os do ABC. Estavam presentes prefeitos de outros partidos. E só se tratou do problema da carne, da defesa do programa do Cruzado. Não houve discurso a notícia político? É falsa. Não é? Não houve discurso político nessa reunião? reunião? Pelo contrário. Eu abri a reunião, coloquei o problema, depois ficou o secretário da Agricultura, ficou o vice-governador, que está lutando pelo problema. E o senhor disse isso? O senhor denunciou, escreveu para o jornal dizendo que a notícia era falsa? Falei para... Bom, em primeiro lugar, o jornal... O senhor tem o direito de resposta? Claro. Mas se eu for responder o Estado de São Paulo, eu deixo de governar para responder o Estado de São Paulo. Ele mente muito? Todo dia. Mas... Ora, meu filho, um dia, quando ele teve que me elogiar, começou assim: a André, o que é de André? Porque eu me chamo André Franco Montoro, eu não repeti Montoro, colocou André, o que é de André? E veio ali o elogio. Mas a cada passo, é uma coisa impressionante. O que nós estamos fazendo no interior, por exemplo, você pega os municípios todos, eu vou em qualquer município, seja do PMDB, do PTB, do PSD, de qualquer partido, do PT, todos recebem com absoluta igualdade. Porque a ideia da descentralização, do fortalecimento dos municípios, se aplica a todos. Em relação à construção escolar, à merenda escolar, aos centros de saúde, às estradas vicinais. Eu dividi o Estado em 42 regiões. De cada uma região participam os prefeitos, todos os prefeitos, que fixam as prioridades. E o secretário vai à reunião e fixa a prioridade de acordo com isso. Nós trabalhamos demais. Agora, se eu ficar tendo o trabalho de ensinar, de responder ao jornal a cada dia, eu não faço outra coisa. E os carros oficiais, governador? Toda vez que você me apontar a prova, nós temos um exemplo. Nós provamos, publicamos uma chapa. Toda vez que apresentar a prova... São placas nós frias. Mais do que palavras, de fato. Na campanha passada, surgiu a notícia, documentação. O carro tal foi buscar material no comitê do senhor, do nosso candidato a prefeito. Verificamos, era verdadeiro, foi demitido no dia seguinte. E todos os fatos... Agora, é preciso provar. Governador, a afirmação gratuita... Nós denunciamos um carro da Sabesp trabalhando para o Quércia. E foi publicada a chapa, era um Fusca azul, pintado das mesmas cores da Sabesp. E não foi desmentida essa notícia. O fato de vocês dizerem que trabalha não quer dizer nada. Comprovamos, é preciso comprovar, Detran. por exemplo, como foi comprovado naquele caso. Ele foi buscar material. Instarem isso que nós, sem dúvida nenhuma, resolvemos. Esta é a decisão e são os fatos. Agora, eu pediria que vocês respeitassem a verdade. Porque é incrível. Eu estou sendo processado criminalmente por uma notícia feita pelo Estado de São Paulo a respeito da reunião do secretariado. Reunião reservada, em que diziam que eu estava usando do poder para impor a candidatura do partido aos funcionários públicos. Eu fiz uma reunião do secretariado para avaliação dos 3 anos de governo. Estamos em véspera de campanha, é preciso que se mostre o que se fez. Um partido no governo não promete, faz. Fizemos, então, uma reunião com o secretariado. A imprensa chegou, tirou fotografia e saiu. Pois bem, os jornais noticiaram, e à frente deles o Estado, que lá se tinha ameaçado os membros do governo, os funcionários, que se não apoiassem nossos candidatos seriam expulsos. Não houve nenhuma expulsão, não houve nada. E nem se tratou disso na reunião. A reunião foi reservada, ninguém assistiu. Pois um senhor, que eu não sei o nome, propôs um processo criminal. Eu respondi, isso é notícia do jornal. Se eu tiver que responder cada dia o que os jornais dizem a respeito do governo, porque os jornais hoje, como a televisão chega mais cedo em casa, eles não se preocupam muito com a verdade, não.
É o jornalismo crítico, é o jornalismo do desvio, do deslize. O senhor está generalizando uma crítica? De uma forma geral, não, de uma forma geral, acontece isso mesmo. Procura-se ver o aspecto negativo. Se você inaugura uma grande obra e lá há um pequeno incidente, é um incidente que o Estado de São Paulo publicou. Quando eu assinava o contrato para a construção das duas grandes eclusas de Bitinga e Promissão, que foram obras, o Bardella falando dizia, esta obra vai me permitir readmitir todos os empregados, aproveitar tecnologia brasileira e vai permitir abrir-se a hidrovia do Tietê, que já foi inaugurada, foi aberta. Mas a população quase não sabe disso. Bom, são 470 quilômetros. Pois bem, sabe qual foi a notícia do jornal? Que eu tinha ficado com a caneta que eu assinei e tinha surrupiado a caneta. Esse foi o título. Governador. E a cada dia, eu aliás tenho falado com a direção do jornal a cada momento, até um certo ponto depois eu desisti. Porque a preocupação é o aspecto negativo. Eu abro meu coração, estou terminando o meu governo, me preocupei muito mais em fazer, em realizar, do que em responder a essas... Mas eu me vejo dentro... Então há coisas incríveis que se dizem e que a custa de repetir podem parecer... transpiram como verdade. Né? Por favor, governador. Mas, o senhor citou alguns episódios, né, que o senhor não concordou com o que a imprensa publicou, mas a crítica generalizada com o que o senhor está fazendo lembra os tempos da velha república, em que tudo era culpa da imprensa. Porque a imprensa tem que ser crítica. Tudo não, eu estou culpando... O contrário disso... Só queria completar. Eu fui interpelado sobre o assunto. Só queria completar. Eu fui interpelado sobre o assunto. Eu fiz a minha defesa. Tem a obrigação de ser crítica e de fiscalizar os governos. É uma função da imprensa. O contrário disso é a propaganda. O senhor não acha que a nova república incorre no erro da velha república de achar que a imprensa existe para promover os governos e não para apontar as falhas? Porque apontando as falhas podem ser consertadas? Eu acho que não deve nem ser para elogiar, nem para criticar. Eu gostaria muito se objetivamente cada coisa que se faz fosse noticiada. Infelizmente, é terrível aquilo que acontece. Fazem-se obras extraordinárias, vê-se no dia o jornal, é um aspecto negativo de uma crítica que é feita. E a explicação a que a gente chega é esta, é que realmente o noticiário, através da televisão e do rádio, chega logo, então já não é notícia. Então, é o aspecto subjetivo, a crítica, não é? E aqui, evidentemente, a gente tem muitos inimigos, então... Mas a crítica não tem que ser necessariamente negativa, a crítica pode ser positiva também. Mas em 90% ela é negativa. Governador, antes de passar a palavra ao Alex Sonic, que tem uma pergunta a fazer ao senhor, eu gostaria que o senhor respondesse a uma pergunta de mais um candidato, que é Orestes Quercia, do PMDB, o seu partido. A pergunta vai entrar por ali. Quais são os planos do nosso governador depois que ele sair do governo? E se Deus quiser, eleger um sucessor. Quais são os seus planos? O futuro a Deus pertence, né? É continuar trabalhando como sempre trabalhei pela vida pública. Eu pretendo olhar muito mais, terminado meu governo, para o problema da integração da América Latina, que é um problema fundamental para o nosso desenvolvimento. O Brasil sozinho, se não se associar às nações da América Latina e todo o nosso continente, ele ficará condenado a uma posição de contínua dependência. Eu, quando presidente do Partido Democrata Cristão, fiz parte da representação da Organização Mundial dos Democratas Cristãos e participei de várias reuniões na Europa. Eram 3 os representantes da América Latina. Era o Eduardo Frei, o Rafael Caldeira, da Venezuela, e eu, em nome do Brasil, ou dos democratas cristãos do Brasil. E participei de reuniões históricas, como, por exemplo, uma reunião em que compareceram Adenauer, De Gasperi e Schuman, além de outros. E a preocupação deles era esta: a Europa não vai sair do problema em que ela se encontra se ela não se unir. Eles diziam, antigamente, quando se falava uma decisão tomada em Roma, tomada em Paris ou em Berlim, isto pesava. Hoje não pesa nada, diziam eles. Hoje pesa quando é Washington ou Tóquio que fala. De modo que nós precisamos nos unir. E começaram pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A França e a Alemanha, inimigas tradicionais e históricas, colocaram juntas o seu carvão e o seu aço, o que tornava impossível uma guerra futura. E daí partiram para a Comunidade Econômica Europeia, para o Parlamento Europeu, porque unidos eles podiam influir. E é o que está acontecendo hoje. O mesmo acontece com a América Latina. Se nós continuarmos divididos,
como falsos competidores. Daqui a pouco vamos ter uma bomba atômica brasileira, uma bomba atômica argentina, uma bomba atômica chilena e assim por diante. É preciso que toda a energia nuclear seja orientada para fins pacíficos, através de uma cooperação, de um entendimento. E acho que com a experiência e a autoridade que eu obtive durante os anos da minha vida pública, o relacionamento que tenho com praticamente todos os presidentes, que me dizem, eles solicitam, o Alfonsinho ainda recentemente me falava a esse respeito. Da Venezuela, o Rafael Caldeiro, o Andrés Pérez me escreveu recentemente, achando que a partir de São Paulo é de certa forma a capital da América Latina. É preciso fazer aqui algo que dê apoio a essas iniciativas que possam libertar a América Latina dessa dependência em que ela se encontra, principalmente em relação à dívida externa. Todos os países da América Latina padecem fome. Eles podiam produzir alimento. Não produzem porque há algumas instituições que devem ser introduzidas numa luta que só será vencedora se nós colocarmos o problema unindo as nações a esse respeito. Eu pretendo dedicar, eu agradeço ao Coelho essa pergunta, não imaginei que ele fosse fazer uma pergunta desse tipo, mas é nesse sentido que eu pretendo encaminhar. Quer dizer que o doutor Ulisses, então, tem seu caminho livre para disputar a presidência sozinho? Que o senhor não isso você já está levando a conclusões ligadas a outro problema. Governador, você tem candidatura a ministro de Relações Exteriores, eu estou enganado? Não, de modo nenhum. Eu acho que isso tem que ser feito por um grupo, por entidades não governamentais. É um trabalho... É claro que sempre que houver uma convocação, você examinará o caso, a possibilidade. Eu não recusei nunca o risco de uma posição política, de uma atuação em qualquer campo da Como presidente da República seria mais fácil levar isso à frente? Como presidente da República seria mais fácil levar essa integração à frente, como está fazendo... Mas é claro que é muito mais. Mas o que não significa que seja candidato a presidente da República de modo nenhum. Que não é só o presidente da República que pode levar avante um programa desse tipo. E acho que o problema da presidência da República não é de se colocar agora. Eu acho que é um desserviço prestado ao país colocar agora o problema da presidência da República. Temos a Constituinte pela frente, vai ser estabelecido o regime presidencialista, parlamentarista, tempo de mandato. Isso virá a seu tempo. É um problema delicado que se colocará a seu tempo e a solução tomada, a melhor solução que for encontrada, aquela terá o meu apoio. No seu entender, qual deveria ser o mandato do presidente Sarney? Eu acho que é de 4 anos. É mais ou menos. Isso era pacífico até há pouco. Era a palavra do Tancredo, era a palavra do Sarney. Agora começam a surgir outras opiniões, mas os fatos, as circunstâncias pesam muito em matéria política, mas eu tenho a impressão que prevalecerá realmente, que é uma solução mais ou menos normal e foi como tal aceita, né? Durante a sua campanha eleitoral, o senhor condenou a propaganda exagerada que o então governador Paulo Maluf fazia utilizando-se dos veículos de comunicação, jornais, rádio e televisões. E o senhor preconizava um tipo de propaganda geral do governo, sem nome, eu me lembro muito bem, sem nome, e assim começou a sua gestão. Por que o governo resolveu mudar essa orientação e por que foi incluída a personalização da propaganda com a inclusão do seu nome em toda a propaganda do governo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer, é totalmente diferente o que era feito no tempo do senhor Paulo Maluf do nosso, inclusive quanto a verbas. Eu acabo de ter as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas e com um elogio exatamente por isso. Nós estamos gastando uma terça parte do que foi gasto pelo antigo governo. Não quero... Mas está gastando dinheiro público em propaganda com limitações a esse respeito. Mas eu gostaria de examinar... Você tem razão. Começou a campanha, eu insistia em que não se colocasse o nome, Governo Democrático. E o que acontecia? A reação dos prefeitos, a reação da população era violentamente contra. É um absurdo. Chegou até coisa como essa. Olha, esse governo democrático está fazendo alguma coisa, mas o Montoro, este não faz nada. Isso foi dito em várias oportunidades. E nós precisamos não ter a filosofia da topeira, que para. Eu estou aberto. Então, o que houve? Os assessores em matéria de comunicação e assessores voluntários começaram a dizer, não é possível, o senhor não está no paraíso, o senhor não está nas estrelas, não está no abstrato. O seu governo é o governo do Franco Montoro. A população não tem uma formação para o governo democrático e depois atribuir a isto ou aquilo. É preciso dizer, é o governo do Franco Montoro, é o governo do PMDB. Todos os meus secretários pertencem ao PMDB. Todos eles.
Eu escolhi os melhores, porque foi a vitória dada ao PMDB. Governador, não há um exagero nisso? Por exemplo, na campanha de economia de energia elétrica, há necessidade de entrar o seu nome, governo Montoro? Olha, eu não sei se há necessidade ou não, mas que é do governo Montoro, é. E que é fruto. Os erros me são atribuídos, os acertos não. Então, os acertos é preciso comunicar, informar a população, para que ela não caia naquele erro, porque o adversário chegou na televisão e começou lá, paf, motor não trabalha. Ora, esta coisa está passando. Eu peço desculpas a vocês se eu exagero, mas eu acho culpa da imprensa. Se é um homem que trabalha nesse Brasil desde jovem, sou eu. Eu desafio alguém que trabalhe mais do que eu. Como vereador, como deputado, como senador, como professor, como escritor de livros e agora como governador. Mas passam e até nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Governador. Mas, governador, o senhor tem uma, outra coisa, por exemplo, é um homem doente, mórbido, um velho caduco. Isso tudo é uma imagem que estão criando. Então, pelo respeito que se deve ao povo, os que querem continuar o que eu estou fazendo, devam saber que isso é feito pelo Franco Montoro, pelo PMDB, em nome da democracia. Mas a questão central, governador, o senhor não respondeu. Talvez eu queria lhe perguntar o seguinte: os seus antecessores faziam propaganda por razões menos nobres que as suas? Porque eles eram alvos das suas críticas. Eu prefiro não discutir. Pois é, mas eu prefiro não discutir. É uma questão de coerência. Eu prefiro não discutir intenções. Eu defendo a minha coerência e não dou a ninguém autoridade para duvidar da minha coerência. Governador, por favor, vamos passar. Boris, com sua licença. Agora, se os outros são coerentes ou não, se roubam ou não, cada um julga por si. Próxima pergunta é do candidato do PDS, o senhor Paulo Maluf, por favor. Só faço pergunta para gente trabalhadora. E depois de 3 anos e meio, Montoro demonstrou que não é de acordar cedo, é de acordar tarde, só nomeia seus parentes, seus cupinchas e não resolveu nenhum problema de São Paulo. Não tenho nada a perguntar para ele. Governador, eu esclareço que não é exatamente uma pergunta que o senhor Paulo Maluf fez, mas como nós abrimos espaço para todos os candidatos, abrimos para ele também. Por favor, a sua. Mas olha, eu acho excelente esta pergunta, porque ela é repetida, é o que eu dizia há pouco. Eu desafio o senhor Paulo Maluf ou qualquer homem público do Brasil a dizer que trabalha mais do que eu. Ele acaba acreditando na própria mentira. Saiba, Maluf, que eu acordo às 6 horas da manhã todo dia. Trabalho como ninguém. E sou governador. Você é deputado. Quantos pareceres você deu? Quantas leis você conseguiu aprovar? Não apresentar projeto, não. Quantas vezes você compareceu? E aquela história dos jetons recebidos por sessões a que não compareceu? Isso não é trabalhar, não. Você foi eleito pelo povo de São Paulo, recebeu uma votação imensa para trabalhar como legislador, como deputado. E não fez nada. Agora, o que eu fiz, ouça, estou fazendo uma escola por dia no seu estado. Porque, em lugar de fazer a concorrência aqui na capital, com as grandes empresas, eu faço o entendimento com o prefeito, e seja qual for o partido. E o prefeito ali faz a concorrência local, ou a própria prefeitura constrói, sai mais barato, mais adaptado. Com o preço de uma escola, eu faço 2. E por isso estou fazendo uma escola por dia. Merenda escolar, no seu tempo, era comprada toda ela aqui na capital de 5 grandes empresas. E cada uma delas tinha na sua direção pessoas que são conhecidas. Eu não quero fazer generações maiores, mas... E depois ia de caminhão. Uma paçoca estragada, alimentos liofilizados, desidratados, voltavam para o interior. Metade da despesa era no transporte. O que eu faço agora? Todo o recurso vai para o interior diretamente através do Banespa. E uma comissão municipal acompanha. O alimento é comprado no interior, a produção é feita no interior. E começaram a surgir hortas municipais, hortas escolares, e hortas domiciliares. São 85 mil já em São Paulo. São 5 milhões, mais de 5 milhões de crianças que recebem agora uma alimentação, sim, alimentação sadia. Alimentação produzida no local, porque é um absurdo o alimento vir para a capital, ser desidratado aqui e voltar para lá, que é o que você fazia. Isso é muito fácil de se afirmar. E assim também postos de saúde, estradas vicinais. Você está falando agora em 5 mil quilômetros. Quantos quilômetros você fez? 200. Quantos eu estou fazendo? 4 mil. 4 mil, 20 vezes menos. E quem decide são os prefeitos a respeito das suas prioridades. Eu podia continuar uma série de outros exemplos. Colocação de filhos é outra mentira e outra injúria.
Eu tenho um filho que foi nomeado por mim, meu secretário particular. Vocês fazem anúncios e fez um discurso fantástico. Minha mulher, ela trabalha tanto quanto eu, quase tanto quanto eu, mas não ganha nada no Fundo de Solidariedade, que gerou a construção de 500 centros de solidariedade em todo o interior. Era um fundo de assistência social do Palácio do Governo. Passou a ser Fundo de Solidariedade de São Paulo. E a verba não é dada ao prefeito de acordo com a amizade, não. Foi quando feito o decreto, qualquer prefeitura, do PDS, do PTB, do PMDB, do PT, organiza um fundo municipal de solidariedade dirigido pela senhora do prefeito, que terá uma parte desse recurso automático para iniciar o seu trabalho. Você sabe quantos fundos municipais de solidariedade foram construídos em São Paulo? Foram criados em São Paulo? 530, praticamente todos os municípios. E a senhora do prefeito passa a dirigir um trabalho de promoção social, de proteção ao menor, aos idosos, artesanato e uma série de outras atividades. Meu amigo, os outros meus filhos, tem um que trabalha na prefeitura, por concurso, tem outro da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Católica, por concurso, um outro professor da Universidade de São Paulo, por concurso. O resto, meu filho, são mentiras, que a custa de repetir você pensa que o pessoal acredita. Mas não tem perigo que o povo creia, não. É por isso que você passou de primeiro para segundo, de segundo para terceiro, e olha, aliás, você não fica em quarto lugar. Governador, eu estou um pouco assustada, porque isso aqui é uma arena, né? Então, eu queria lhe perguntar por que tanta impopularidade para quem foi eleito em 82 com 5 milhões de votos? E por que o senhor acha que o Maluf, logo o Maluf, tenha crescido tanto nos últimos tempos? Olha, você me pergunta um pouco a indelicadeza, mas você está mal informado. O Maluf está em terceiro lugar e eu estou em primeiro na aprovação. Como assim? As pesquisas de opinião pública foram, no passado, muito baixas. Hoje, as pesquisas me dão uma posição excepcional. O senhor acredita em pesquisa? Se houvesse eleição hoje, feito um cálculo sobre as pesquisas feitas, eu teria mais de 6 milhões de votos. Eleição para governador? Para governador. Uma pergunta foi feita. Se houvesse eleição hoje, você votaria no Franco Montoro? Pelas respostas dadas, fixada a porcentagem, dava a pesquisa foi 6 milhões. Foi feita por não sei, LPM, uma dessas Ibope, eu não tenho certeza, mas se você quiser, eu posso lhe passar e gostaria que você fizesse uma reportagem sobre esse assunto, mostrando aos seus leitores a mudança que houve. E tanto que eles perguntam, como é que você explica que agora é que tenha surgido esta aprovação e antes não havia? Eu respondo com uma frase do Evangelho. É pelo fruto que se conhece as árvores. E agora nós estamos no ano da colheita. Então, no fim do governo, colhem-se os frutos. Então, surge esse resultado. Só ampliando a pergunta da Norma, o senhor acredita em pesquisa? Eu fiz essa pergunta. Claro que acredito. Não respondeu. Agora, o fato de acreditar em não é que ela seja dogma, não é? E a pesquisa, eu faço política há muito tempo e nunca deixei de fazer com base em pesquisa. Mas é preciso interpretar. Que o Fernando Henrique ia ganhar a eleição, ele até sentou na cadeira de prefeito. Governador, foi a pesquisa que errou? Não sei. Não, a pesquisa dá o quadro em determinado momento. Ela mostra uma tendência. E o que ela disse naquele dia, que eram 5 dias antes das eleições, ou 3 dias antes das eleições, Fernando estava realmente em primeiro lugar. Depois da eleição de 15 de novembro, haverá uma sensível alteração no quadro partidário? Eu acho que haverá. Não do MDB. O MDB vai continuar, porque ele nasceu, o MDB teve o privilégio histórico de ser e é o maior partido da história do Brasil. Eu acompanhei desde o início. O primeiro estatuto, o primeiro programa do MDB, fui eu o relator. De modo que eu acompanhei desde o começo. Ele se constituiu e chamou-se, honestamente, Movimento Democrático Brasileiro. Era um movimento destinado... Do PDS, hein? Como é? Já falaram isso do PDS, o maior partido do Ocidente, e deu no que deu. Não, eu falo historicamente, eu falo que ele vem das bases, não é? E realizou, e eu demonstro, não é pelo número de filiados, não. Eu estou exatamente mostrando pela história, que é ao contrário do PDS. A Arena nasceu de cima para baixo. A sua pergunta me ajuda muito na argumentação. A originalidade do MDB foi exatamente essa. Os partidos no Brasil nasceram quase sempre do Palácio. O Getúlio fundou o PTB e o PSD. Foi tudo feito de cima para baixo.
O PMDB foi o contrário. Ele chamava-se Movimento, e até por modéstia, não que se chama Movimento Democrático Brasileiro. E começamos o movimento. Ele foi crescendo, assustando, e há fatos históricos. Ele foi quando elegeu aqueles 16 senadores, imediatamente acabaram com o programa de televisão, Lei Falcão. Quando, apesar da Lei Falcão, nós fomos ganhando, extinguiram os partidos. E para que ele não continuasse, o movimento do MDB não continuasse, colocaram uma norma na legislação absurda, que não é lugar para nenhum do mundo. Tem que chamar partido. Aí veio da base a sugestão. Tem que chamar partido, então vamos chamar Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E sempre lutando. E foi crescendo. Vamos voltar agora. Derrubou a ditadura, fez a campanha das diretas, lançou o Tancredo Neves. Quer dizer, sem um tiro. Nenhum partido fez isso. E hoje a realidade... E é por isso que eu, respondendo ao Boris Casoy, digo, pode estar certo. O MDB tem história, tem mensagem e tem tarefas. Nós achamos que os outros partidos têm que se fortalecer, que o PT se fortaleça, que o PFL se fortaleça, que o PTB se organize e se fortaleça, para que nós possamos ter, não 30 partidos, eu acho um absurdo, e acho que foi um erro. Se eu estivesse no Congresso, eu teria protestado e certamente teria evitado que saísse da nossa legislação uma norma que foi colocada pelo Tarso Dutra, que era muito válida e que é em todas as democracias. O partido, para que possa ter a representação, precisa ter um mínimo de porcentagem de todo o Brasil. Senão ele tem que estar ligado a outro, pode ser uma ala de um outro, para... Só terá representação se tiver uma certa significação. Se colocar como agora, 100 pessoas se reúnem e fundam um partido, então nós vamos ter 40, 50 partidos que não significam nada. A questão da reforma agrária, o senhor está com o Paulo Brossel ou com o Dan de Oliveira? Estou com o Dan de Oliveira, mais do que isso. Eu estou fazendo em São Paulo reforma agrária. É outra coisa que eu gostaria que fosse mais divulgada. Nós estamos fazendo em São Paulo 18 experiências, 18 assentamentos. E com terra pública. Terra se pertence ao Estado. E não estamos dando a terra, não. Nós estamos ao lado da terra, dando assistência. Fica o agrônomo ajudando. A Fazenda Pirituba, por exemplo, que é um dos melhores exemplos. São cerca de 200 famílias. Organizamos a associação, ajudamos a que eles se organizassem em uma associação. Fica o agrônomo, o mais de um, que se reveza para orientá-los e dar assistência. A Caixa Econômica financia a compra de equipamentos, porque eles não ficam separados, cada um fazendo o seu trabalho. Eles fazem isso de uma forma organizada. A Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde estabeleceram um mínimo de assistência e de educação. A COSESP, numa invenção que é outra coisa que devia ser muito mais divulgada, o Seguro Rural Integral. É uma revolução. Garante totalmente o pequeno produtor. Quantas não famílias? Apenas... Ali são 200 famílias. Não, em São Produzem Paulo, feijão. no seu governo, quantas famílias foram beneficiadas pela reforma agrária? Bom, eu tenho dois tipos de... Os assentamentos beneficiaram 2.000 e tantas famílias. E os títulos de regularização de propriedade no Vale do Ribeira, no conjunto das 6.000 famílias. Governador. É algo muito importante. No passado foi zero. E não sei se o governo federal até tem alguma coisa a esse respeito. Agora, o importante é o resultado. Eles já estão na 6ª ou 7ª, talvez na 8ª safra de feijão. Por exemplo, na Fazenda Pirituba. O índice de produtividade é o dobro da produtividade média do estado de São Paulo. O que derruba um mito de que o pequeno proprietário não é capaz de produzir de ter um alto índice de produtividade. Governador. E eu tenho ido lá, fui mais de uma vez, e fico emocionado. E as pessoas que visitam sentem que aquilo é que tem que ser levado para o resto do Brasil. Porque é uma experiência de trabalho e são 18 assentamentos. E depois eles pagam. Por exemplo, ICM, nos 2 assentamentos que temos em Araraquara, nós gastamos 480 milhões para o assentamento. E recebemos de ICM 500. Deu lucro o assentamento. Governador. A Lagoa São Paulo, lá em Presidente Epitácio, é a mesma coisa. É hoje o maior centro econômico por causa desses assentamentos que foram feitos. São experiências pequenas, mas que representam uma grande contribuição. Eu gostaria que o senhor respondesse agora a pergunta de mais um candidato gravado. É Eduardo Suplicy, o candidato PT. Por favor. Quando ocorreram os episódios trágicos de Leme, em que 2 trabalhadores foram mortos e 8 feridos,
As autoridades do governo federal e estadual foram rápidas em acusar o PT indevidamente. Há poucos dias atrás, o presidente da OAB, nomeado por Vossa Excelência, José Eduardo Loureiro, para acompanhar o inquérito, disse que, após ter ouvido mais de 200 testemunhas do episódio, chegou à conclusão de que nenhuma pessoa do Partido dos Trabalhadores, qualquer deputado, tinha ali qualquer arma ou que tivesse saído qualquer tiro de opala do PT, como antes havia sido dito. Eu pergunto a Vossa Excelência, o governo estadual irá providenciar que o inquérito sobre o episódio esteja concluído antes de 15 de novembro, dada a importância das suas conclusões para toda a nação, e, assim, irá inocentar, como deve, o Partido dos Trabalhadores sobre uma acusação indevida? O que nós fizemos em relação a esses acontecimentos foi exatamente aquilo que você, Suplicy, faria, coerente com aquilo que você tem pregado. O que é que nós fizemos? Convidamos um representante da Justiça. O inquérito foi instaurado imediatamente, mas para reforçar a sua posição, convidamos um representante do Ministério Público, um promotor para acompanhar. Atendendo uma solicitação da Comissão Teotônio Vilela, convidamos a Ordem dos Advogados a indicar um elemento que acompanhasse, você acaba de citar, exatamente, ele está fazendo parte da apuração. O nosso interesse é a apuração dos fatos. Nosso interesse não é acusar nenhum partido. E eu quero retificar, tirar vocês de um erro, eu não sei que complexo que vocês têm. Eu não fiz nenhuma acusação ao PT. Vocês fizeram até uma interpelação e citaram uma palavra minha, em que eu dizia, o povo condena o assalto de bancos, as invasões e todas as formas de agressividade. Não mencionei nenhuma vez o PT. Enfiaram a carapuça. Esta é uma situação. Vejam as minhas declarações e você verá que não se fez nenhuma acusação de que o PT fosse o responsável por aqueles crimes. Nem passou pela cabeça. E os fatos estão sendo apurados e com toda a velocidade. Agora, fixar prazo, isso depende do delegado que foi elogiado por todos, depende do representante da Ordem dos Advogados que você acaba de citar e reconhecer que é um homem da maior idoneidade. O que eu quero, o que São Paulo quer é a apuração da verdade. E apurados os fatos, haverá uma punição igual à que houve em Guariba. E aqui agora quem faz a queixa sou eu. Na sua campanha eleitoral, vocês colocavam o trabalhador ali sendo agredido, mas não noticiavam o fato de que tinha sido punido e expulso da Polícia Militar, aquele militar que havia praticado aquele excesso. Governador, depois do senhor ter experimentado o Suplicy, eu queria continuar na questão da segurança pública. O seu governo, isso é público e notório, cuidou da segurança pública, inverteu grandes somas da segurança pública e teve uma preocupação básica com os direitos humanos. Dotou a polícia, procurou controlar a polícia. Apesar disso, o senhor teve muita turbulência nessa área. Na área da Polícia Civil houve trocas, na área carcerária, na área da Justiça houve problemas e há uma impressão generalizada de que a Polícia Militar não é controlada. Apesar das punições, apesar de todo o esforço do governo no sentido de balizar a atuação da Polícia Militar e muitas vezes da Polícia Civil, eu reconheço esse esforço na questão do respeito aos direitos humanos. Eu gostaria que o senhor tentasse explicar à população o que ocorre com a polícia, por que não se consegue controlar a polícia, por que apesar dos seus esforços a polícia volta a investir frequentemente, pune-se e volta a ocorrer um episódio desse tipo, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. O que acontece? Bom, em primeiro lugar, esses fatos estão ocorrendo com muito menos frequência do que no passado e cada vez menos. É que uma deformação de 20 anos de um regime autoritário, em que a segurança era a segurança do Estado, em que se premiavam os militares violentos, em que se começava por primeiro tem que matar para depois averiguar, primeiro punir. Há todo um trabalho de educação que foi sendo feito e com punições. Eu já puni mais de 1000 policiais, civis ou militares, aliás, eu quero dizer, com inteiro apoio da corporação. É a própria polícia que tem interesse em se desfazer dos seus maus elementos. Mas, ao lado de todas as fórmulas clássicas, que é a de você equipar a polícia, como nós equipamos, aumentar o número de efetivos,
abrir vagas na penitenciária, porque é fácil dizer que o lugar de bandido é na cadeia, mas precisa ter vaga. Eu encontrei as prisões todas superlotadas. Já abrimos 4.000 vagas. E até o fim do meu governo eu terei aberto 7.400 vagas no sistema penitenciário de São Paulo. O que significa 7.400 vagas é o que eu encontrei. Quero dizer, durante os 4 anos do meu governo, eu vou fazer tanto quanto fizeram todos os governos passados para a construção do sistema penitenciário de São Paulo. Mas o que me parece importante, e eu gostaria de mencionar isso, porque isso depende muito da população, é a criação de algo de novo. Assim como houve a Delegacia da Mulher, com a criatividade, nós estamos encontrando caminhos novos. Eu tive no sábado agora, esteve aqui o ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República, assistindo uma reunião de estudos e de debates dos conselhos comunitários de segurança. Hoje são quase 600 em São Paulo, em todos os municípios, em quase todos os distritos da capital. São as lideranças, sociedades de moradores de bairro, associação comercial, Lions Club, sindicatos, clubes de mães. Todas as organizações são convidadas uma vez por mês para se reunirem e debaterem o problema da segurança e indicar em cada distrito da capital, em cada município, onde é que estão as deficiências, onde é que se localizam os criminosos, onde está o maior índice de criminalidade, quais as sugestões. Isso está caminhando de uma forma notável. Ainda ao abrir a reunião, o secretário da Segurança, Eduardo Mulaerte, citava os dados da polícia americana e da polícia francesa, que são muito eficientes, têm todos os equipamentos, mas não conseguem reprimir a violência que domina esses países. E ele dizia, talvez o caminho seja esse, de integrar a população. E havia um cartaz carregado por uma jovem que vinha do interior, e ela dizia, eu sozinho não consigo vencer a violência. O governo sozinho não consegue vencer a violência. A polícia sozinha não consegue vencer a violência. Depois embaixo, conselhos comunitários de segurança. Quem sabe se nos dando as mãos, nós podemos juntos enfrentar esse problema em que o interessado é toda a população. Governador, eu gostaria agora que o senhor respondesse a mais uma pergunta do quinto candidato, o senhor Antônio Hermílio de Moraes, candidato do PTB. A pergunta entra por ali, por favor. Muito antes de eu me candidatar, eu havia sugerido aos ministros da área econômica, principalmente ao ministro João Sayad, que tratasse de promover o mais rapidamente possível a capitalização das boas empresas estatais. E entre elas eu citava as empresas do setor elétrico de São Paulo. Agora, nunca vi, naturalmente, ninguém do PMDB defender essa tese de capitalização, capitalizando-as através da emissão de ações preferenciais que não têm direito a voto. Então, eu perguntaria ao governador André Franco Montoro por que não se levou avante esse programa de capitalizar as boas empresas estatais, porque se isso tivesse sido feito, automaticamente a situação das empresas estatais de São Paulo, das boas empresas estatais, seria bem diferente no dia de hoje. Eu quero dizer que esta ideia está sendo estudada, algumas já começarão brevemente a atuar nesse sentido. Mas a situação das empresas de São Paulo é das melhores do Brasil. E eu devo isso à colaboração de muitas pessoas, inclusive Antônio Hermílio, que dirigiu no Conselho de Administração da CESP as hidrelétricas de São Paulo e a Comgás, que são 4 empresas que são realmente modelares. Eu acho que o exemplo dessas empresas, que estão todas elas hoje num equilíbrio operacional, elas têm dívidas que vêm do passado e que pesam sobre elas, mas elas estão atuando com equilíbrio e dando até relativo lucro. E o plano cruzado, governador? Eu acho que o telespectador gostaria de saber o que está acontecendo com o plano cruzado. O ágio generaliza-se em São Paulo. Eu temo, eu não sei se é a sua opinião, que um plano que inspirou tantas esperanças na população possa estar ameaçado nesse instante. O que o senhor pensa a respeito? Bom, eu acho que é preciso fazer uma distinção. No atacado, acho que o plano cruzado representou um benefício incontestável. Vamos voltar um pouco ao passado. Se nós tivéssemos continuado a situação anterior, qual era a inflação de hoje? 400%, 500%, era dessa ordem. Foi um ato de coragem e de competência enfrentar a inflação. Agora, surgem problemas que precisam ser enfrentados. E acho que não é com a rigidez que muitas vezes se pretende impor que ele vai ser vitorioso. Eu acho que é preciso fazer ajeitamentos, acertos aqui e ali, porque seria um desatino pretender impor
tiranicamente, de uma forma estatal, digamos, o preço de todas as coisas e substituir uma economia de mercado, que é a lei natural da economia, por uma lei de imposição estatal. Será que não se fez Mas isso, por causa da eleição? Aí há várias sugestões que foram feitas. O Diese mesmo acaba de fazer, pelo que eu soube, algumas sugestões. É de fixar determinado número de bens que são mais importantes para a população e cuidar desses mais diretamente. E fazendo os acertos, as concessões para uma economia estável, não uma economia rígida e fixa. Mas há etapas. Eu acho que se nós colocarmos os fatores positivos e negativos, o plano do cruzado é altamente positivo. O povo vive melhor, o desemprego acabou, a remuneração dos trabalhadores, dos empregados de uma forma geral. Essa posição que o senhor está defendendo... E o desenvolvimento do país é inegável. Governador, o senhor está defendendo o descongelamento parcial e controlado de preços? A equipe econômica do governo... a equipe econômica do governo é do PMDB de São Paulo. O senhor está defendendo o descongelamento de preços. Isso significa que a equipe econômica caminha nessa direção? Olha os fatos. Não foi descongelado o preço do boi? O Funaro disse que não. Não foi feito... Não foi descongelado o dólar? Pois é, mas ele disse que não. Eu prefiro olhar os fatos, não as palavras. O senhor acha que esse descongelamento virá em maior escala depois das eleições? Não, eu acho que, tanto quanto possível, deve se evitar. Eu acho que, na medida em que ele for necessário, ele deverá ser feito aqui e ali. Serão ajustamentos para manter essa ideia fundamental do combate. O senhor acha que essa ideia está ganhando peso na equipe econômica do governo federal? Olha, eu confesso a você que, por causa das eleições, eu dei uma prioridade maior a esse, e não tenho, há várias semanas, conversado com nenhum dos nossos companheiros, a não ser por telefone, por uma... Mas o senhor acha que eles estão pensando semelhante ao seu pensamento? No próximo programa eu vou responder a você com as informações trazidas pela equipe. Por enquanto, é a minha observação pessoal. O senhor já fez essa observação? De quem não é economista, mas é o que eu sinto como solução para o problema. Não sei se respondi ao Boris. Quer dizer que a prioridade do seu governo atualmente é a campanha eleitoral, governador? Eu acho que nesse momento é meu dever dar prioridade à eleição dos nossos constituintes e permitam que eu diga que estou imensamente satisfeito com a reação popular. No interior é uma coisa fantástica. Governador. Há uma frase até que me comove, que eu vejo repetida a cada... Não sei quem é que lançou. Valeu, Montoro, você honrou o nosso voto. Pelos seus números, pela pesquisa que o senhor apresentou, o senhor está reeleito, mas o Quércia não está. E eu acho que o senhor tem consciência de que a votação é uma análise da sua atuação também. Se o Quércia não for eleito, eu queria que o senhor me dissesse se o senhor acha que o plano cruzado atrapalhou mais do que ajudou e quais são os erros que o senhor acha que cometeu. É difícil a gente cometer, localizar os erros e eu acho que, para responder pelo fim, que o erro maior foi de comunicação. Eu não consegui positivamente comunicar, até agora, estou tentando corrigir, comunicar aquilo que realmente foi feito. Quanto ao resultado das eleições, eu acho que as estatísticas nos mostram uma vitória do nosso candidato. Agora, essa vitória significa, de certa forma, um julgamento do governo também. Mas não é apenas o julgamento do governo, porque é a escolha de uma pessoa. São vários fatores que se conjugam, de modo que a decisão final, que eu acho, pelas pesquisas, não sei se está informada das pesquisas que mostram uma tendência clara, muito favorável ao nosso candidato. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida de que, se me permite, eu não sei se, de acordo com a lei, eu posso dizer o que vou dizer, vai dar PMDB de ponta a ponta. Agora já disse, né, governador? Muito obrigado, então, governador, pela sua presença aqui no Roda Viva, que nós estamos encerrando neste momento. Muito obrigado também a todos os jornalistas que participaram deste programa. E só uma coisa, governador, nós recebemos inúmeras perguntas dos telespectadores, as moças ainda estão anotando algumas. Você me mandar? Eu vou mandar para a assessoria de imprensa do senhor, vou entregar no final do programa a assessoria de imprensa. Infelizmente, nós não pudemos fazer todas as perguntas que chegaram por telefone. Muito obrigado a todos. Roda Viva volta segunda-feira que vem, às 10h20 da noite. Até lá.